queria receber com uma calorosa salva de palmas, tá certo, professora Marislene Brito? Salva de palmas, tá certo? Porque, olha, gerem expectativa que hoje tem show. Obrigado, professora Marislene, obrigado. Fique aí, o palco é seu. Obrigada. Gente, agradeço ao Diego, toda a equipe, né, que me fez esse convite, que é um convite, para mim, mágico, né? Eu diria que depois de 1 ano e 8 meses de mudança de vida, certo? Eu contando, melhor assim? Melhor? Eu contando para os meninos que há 1 ano e 8 meses atrás, eu fui atropelada por um motorista embriagado, certo? E perdi uma vértebra da coluna. Eu tive que reaprender a andar, reaprender a sentar, mudei os meus valores, e eu queria dividir com vocês a energia, a força de uma transformação, de que a vida não é fácil para ninguém, até para quem sorri com facilidade. Eu sou uma pessoa de sorriso fácil, e que as nossas mudanças, as nossas transformações, elas estão dentro da gente, elas não estão no outro. Em nenhum momento, nesse período, eu achei que eu era uma sofredora, eu achei que eu era uma vitoriosa, porque hoje eu estou aqui em pé, andando, sorrindo, e hoje, só para vocês sentirem, eu já pedalei 50 quilômetros, certo? Eu acordei 3h30 da manhã para ir fazer meu pedal de treino, né? E a nossa vida, ela é fundamentada nos nossos desejos, na nossa vontade de vencer, de mudar, de transformar. Então eu estou aqui para ajudar vocês, através do estudo, mudar, transformar a vida de vocês. Porque na minha cabeça, na minha concepção, só tem uma maneira da gente melhorar a nossa condição de vida social, financeira, em vários aspectos, através da educação, através do estudo. E ela é a nossa grande bagagem que a Academia ENEM está oferecendo para vocês, tá bom? Vamos lá começar. Parabéns para vocês que estão aqui, sábado à tarde, certo? Então, meu nome é Marislene, como o Diego falou. A Jordana, que virá depois de mim, foi minha aluna. Vocês assistiram a aula de Química com Ed Wilkins? Assistiram? Lembram dele? Ele foi meu aluno também, viu? Eu só tenho um cara de novinha, mas eu não sou novinha, não. Eu já estou, ó. Tá certo? E o tema que eu escolhi para vocês, para a gente trabalhar, para mim um desafio, porque não é um tema tão fácil, tão simples, mas a minha função é facilitar o que não é fácil, né? Facilitar o que é difícil, que é trabalhar com vocês. Está funcionando? Deu certo, né? E a gente vai trabalhar as principais reações químicas que podem aparecer no Enem. Vou fazer 2 perguntinhas, né? Mais alto? Mais alto? Ok, obrigada, viu? Me deu um retorno, um feedback. Quem pretende fazer a prova da UES no próximo domingo, de amanhã, 8 dias? Ai, que coisa linda, legal, parabéns, muito bem. Tudo bem se eu fizer também questão da UES? Eu acho legal, né? Perfeito. E também fazer questão da ENEM, sobre esse tema que a gente vai trabalhar, tá? Todo mundo tem caneta para anotar? O material que vocês receberam, eu tive a preocupação, eu olho para cá porque eu tenho medo de cair, viu? Eu tive a preocupação de colocar um pouquinho da parte teórica e também os exercícios, né? E quando a gente inicia com as 5 principais reações químicas que nós vamos conhecer na aula de hoje, a gente vai trabalhar oxirredução, que o Ed Wilkins, por isso que eu perguntei quem assistiu a aula dele, falou sobre redox, mas ele voltou para a parte de pilhas, a parte da eletroquímica, inclusive a gente trabalha junto na mesma escola,
E eu falei para ele que eu ia trabalhar, ele disse, Mari, eu trabalhei eletroquímica. Eu disse, não, Ed, não vou trabalhar eletroquímica não, vou trabalhar outra visão das reações redox. A gente vai trabalhar hidrólise, transesterificação, saponificação e vamos trabalhar esterificação também. Se vocês saírem daqui sabendo reconhecer esses tipos de reações, está valendo, tá? Nós vamos começar, pronto, com a pergunta, como reconhecer uma reação redox, ok? E antes disso, eu preciso relembrar a vocês alguns conceitos básicos importantes. O primeiro conceito é o conceito de oxidação. Oxidação acontece quando qualquer espécie perde elétron. Então, o que é oxidar? Perder elétron. Isso significa oxidar. E toda vida que uma espécie química perde elétron, o número de oxidação aumenta, o NOx aumenta. Então, a maneira de reconhecer uma oxidação é olhar o número que indica o NOx, se ele aumentou ou se ele diminuiu, tá? Eu coloquei aqui uma semi-reação, onde a gente começa com zinco, lado esquerdo sempre é reagente, lado direito é sempre produto. Toda reação começa pelo reagente, termina pelo produto. Os filhos não nascem antes dos pais, né? Primeiro vem os pais, depois vem os filhos. E você lê da esquerda para a direita. No nosso idioma, a gente lê da esquerda para a direita. Ninguém lê da direita para a esquerda. Ninguém é oriental, ninguém é árabe, ninguém é coreano, ninguém é chinês. Então, da esquerda para a direita. O zinco está na forma de substância simples. Toda substância simples, o NOx, que é o número que indica a carga, é zero. É zero. Todo mundo está vendo o zero aí? Tá, né? E o que é NOx? É o número que indica a carga. Se já tiver a carga, já é o NOx. Então, o NOx de um íon é a própria carga que ele tem. De 0 para mais 2, está aumentando ou está diminuindo o número? Aumentando. Se o número aumenta, se o NOx aumenta, oxida, tá? O contrário de oxidar chama-se reduzir. E reduzir acontece, ou uma redução acontece, quando a espécie química ela ganha elétron. E como consequência, o NOx diminui. É só lembrar, diminuir, reduzir, diminuir, reduzir, aumentar, oxidar. Um é o inverso do outro, tá? E eu coloquei aqui uma semi-reação de redução. A nossa leitura é da esquerda para a direita. O NOx é o número que indica a carga. Se eu já estou te dando a carga, eu já estou te dando o NOx. Se o cobre é mais 2, a carga é mais 2, o NOx é mais 2. Esquerda para a direita. Toda substância simples, o NOx é zero, então a carga é zero, né? E da esquerda para a direita, de mais 2 para zero, o número aumentou ou diminuiu? De mais 2 para zero, diminuiu. Se o número diminuiu, reduziu. Concordam? E aí nós temos uma redução. Ela pode só perguntar primeiro que ela levantou o braço antes? Pode falar? O NOx de um elemento, de outro elemento. Deixa eu ir aí, né? Deixa eu ir aí para a gente... Pronto, fala, cadê ela? Cadê? Desculpa. Ah, a gente vai fazer exemplo aqui. Aí tu fica... Eu já previa que isso iria acontecer. Aí eu vou te mostrar como é que se faz, tá? Tu queria perguntar? Tu queria perguntar? Ele queria perguntar? Oi? Quando é que eu reconheço uma oxidação e quando é que eu reconheço uma redução? Vamos. Gente, que bom que vocês são ansiosos, né? Então, assim, quando eu terminar todo o processo de informação para vocês, vocês vão ver que a gente vai fazer com bem
serenidade, clareza e facilidade, tá? Bora continuar. As perguntas eu não esqueci, viu? Eu vou responder ao longo da aula aqui. Eu preciso ainda falar para vocês de 2 conceitos importantes. O que é um agente químico oxidante? Quem nunca botou roupa de molho na água sanitária? Todo mundo. E a água sanitária é um alvejante. A gente sabe disso, porque ela é um agente oxidante. Ok? O agente oxidante é aquele que provoca a oxidação do outro. Só que se ele faz o outro perder elétron, ele vai ter que ganhar os elétrons que o outro perdeu. Então, de uma maneira bem simples, ninguém aqui precisa ser químico, mas de uma maneira bem rápida, o agente oxidante troca, é aquele que sofre redução. Eu vou ficar o tempo todo lembrando vocês isso. O agente oxidante faz o outro perder elétron, mas ele ganha o elétron que o outro perdeu. E se ele ganha, ele reduz, né? O agente químico redutor é aquele que provoca a redução do outro, mas ele se oxida. Então, a gente vai ficar no automático. Quem é um agente oxidante? Troca quem sofreu redução. Quem é um agente redutor? Troca quem sofreu oxidação. Você fica o tempo todo nesse exercício que você vai olhar para a questão, o S primeira fase está chegando e você vai achar a questão muito simples e muito fácil, tá? Quando a gente parte aqui para o exemplo, aí eu vou começar a responder a pergunta dela. Sempre da esquerda para a direita. Toda substância simples, o número de oxidação dela é 0. Toda substância simples, o número de oxidação é 0. E aí, o número de oxidação de um íon é a própria carga que ele tem. O NOx do zinco mais 2 é mais 2. Olhem só para o zinco, ele está passando de 0 para mais 2. O NOx está aumentando ou diminuindo? Ele está aumentando. Se o NOx aumenta, oxida ou reduz? Oxida. Então, você olha e diz que o zinco está sofrendo oxidação. Aí você vai para o íon H+. O íon H+, a carga dele é mais 1. E o NOx é a carga, é o número que indica a carga. Então, a carga do H+, é mais 1. E toda substância simples, que é formada apenas por um tipo de elemento, o NOx é 0. A carga é 0. Então, o hidrogênio, o NOx era mais 1, diminuiu para 0. Ele oxidou ou ele reduziu? Reduziu. Então, nós temos uma reação química redox. Porque, não entendeu? Primeiro desafio é determinar o NOx. Porque se eu não consigo determinar o NOx, eu não vou saber se aumentou ou se diminuiu, concorda? Tá. O que é o NOx? Qual é o conceito de NOx? É a carga. NOx é a carga. Se a carga do hidrogênio é mais 1, o NOx dele é mais 1. Se a carga do zinco é mais 2, o NOx é mais 2. Então, se eu sei que NOx é a carga, isso já abre minha mente para muitas possibilidades. Concordam? Né? E aí, a gente olha, o NOx aumentou, oxidou. O NOx diminuiu, reduziu. Certo? Agora, a gente vai descobrir quem é o agente oxidante. O agente oxidante é aquele que sofre redução. Oi. Oi. Volta, um aqui. Pronto. Tudo bem, né? Deixa eu dizer uma coisa enquanto ela que me pediu para eu voltar, anota lá. É da natureza do ser humano abreviar as coisas. E hoje no mundo do WhatsApp ninguém quer mais nem escrever uma palavra completa, né? A gente usa porque PQ, a gente usa também TBM, a gente abrevia o máximo que a gente puder. E aqui na química não é diferente. Então, quando vocês estiverem lendo em prova, a gente vai fazer uma questão da UES de 2025.1. Quando a gente estiver lendo no item de uma questão de prova de vestibular,
O oxidante. O oxidante, subentendam na frente a palavra agente. Oxidante não é quem oxida. Oxidante é o agente oxidante. Então, troca, ele reduz. É possível e muito provável que a palavra agente não venha na questão. Vocês entenderam? Então, se tiver o redutor, redutor não é quem reduz. Redutor, troca, é aquele agente redutor. Então, ele sofre oxidação. Tudo bem? Né? Deu certo? Deu certo? Deu, não deu? Perfeito. Então, quando a gente olha para cá, o agente oxidante e o agente redutor, eles sempre vão estar do lado esquerdo, sempre do lado esquerdo, nunca do lado direito, nunca, tá? Porque se eu sou o agente oxidante, eu vou reagir com o outro e fazer o outro oxidar. Se ele é meu agente redutor, ele vai me fazer reduzir. São os pais que vão gerar os filhos. E sempre vem primeiro, nunca vem nos produtos, né? Oi, leva. O que é esse zero? Ah, tá. É o estado em que ele se encontra. Tipo, embaixo, né, do símbolo, S de sólido, G de gasoso, AQ de aquoso, porque ele está dissolvido em água, tá? Então, são as formas como eles estão ali ao longo da reação, ok? E se fosse L, seria o quê? Líquido, né? Tá bom? Então, quem é o nosso agente oxidante? Troca, aquele que reduz. Sempre do lado dos reagentes, sempre do lado esquerdo. Quem é que está reduzindo? O H+. O agente redutor, oxidante é o H+. Agora com vocês, o agente redutor. O agente redutor troca, é quem? O agente redutor troca, é quem? Oxida. Quem é que está oxidando? Sempre do lado esquerdo, sempre do lado dos reagentes. Quem está oxidando é o zinco. Não é o zinco 2+, é o zinco 0. Vocês concordam? Então o nosso agente redutor troca, que é quem oxida, sempre do lado esquerdo, sempre do lado dos reagentes, é o zinco sólido, especificamente. Pode bater a foto, tá? Ficou claro para vocês esse momento inicial? Ficou. Gente, isso é fundamental. Isso é o beabá das reações redox, ok? Eu vou perguntar. Vocês já ouviram falar que quem neutraliza... Se eu sair do meio... Vocês já ouviram falar que quem neutraliza um ácido é uma base? Tá? Muito bem. Vocês sabem que o ácido mais famoso de questão de prova é o do estômago da gente? Alguém sabe o nome do ácido do estômago da gente? Ácido clorídrico. É HCl, a fórmula dele. Ácido clorídrico. Já ouviram falar em soda cáustica? Já? Soda cáustica é uma base fortíssima, soda cáustica, que a gente compra como agente de limpeza. E a soda cáustica é NaOH. Oi. Tá. Gástrico, porque ele está no nosso estômago para promover a digestão. Tá? Mas o nome químico dele é ácido clorídrico. Tá? Então, ácido gástrico não especifica quem é ele. Mas o nome químico do HCl, que é o ácido gástrico, é o ácido clorídrico. Ficou claro para vocês? Pergunto. Ácido mais base, dá o quê? Sal e água. Ai, que lindo, né? A reação de ácido mais base, dando sal e água, é redox ou não é redox? Hein? Eu vou colocar essa reação bem aqui. Está aqui o HCl do estômago da gente, está aqui o NaOH da soda cáustica e ácido mais base da sal mais água. Esta é a reação mais famosa da química. Ela é a reação mais conhecida pelos alunos e por quem
eu diria, não é químico de fato, tá? Quem estuda química. Aí, a gente vai fazer uma varredura e botar os estados de oxidação, ok? O hidrogênio, o NOx dele é +1. O hidrogênio, memoriza comigo, o hidrogênio, o NOx dele é +1. Então, onde aparecer o hidrogênio, você vai botar +1. O hidrogênio aqui no HCl é +1, aqui o hidrogênio é +1 e aqui o hidrogênio é +1. O hidrogênio mudou de NOx? Não, era +1, continuou +1. Vocês concordam? O oxigênio, onde aparecer oxigênio, você vai botar -2. Onde aparecer oxigênio, você vai botar -2. O oxigênio aqui na soda cáustica, -2. O oxigênio aqui na água, -2. O oxigênio mudou de NOx? Não, não mudou de NOx. Professora, o hidrogênio sempre é +1 ou o oxigênio sempre é -2? É essa a pergunta? É não? Tá, pensei que era essa, estava tentando adivinhar. Oi. Se for substância simples, sempre o NOx é 0. E aqui, o que é uma substância simples? É aquela formada por um só tipo de elemento. H2, N2, O2, Fe. Agora, se for uma substância composta, que é ele com outro elemento, hidrogênio é +1. HCl tem hidrogênio e cloro, tem 2 elementos diferentes. Água tem hidrogênio e oxigênio, tem 2 elementos diferentes, tá? Então, aqui, todas as substâncias são compostas, porque elas não têm só um elemento na composição da substância. Percebeu? Né? Tá, cada hidrogênio é +1. Ali é o NOx do elemento hidrogênio que compõe a água, tá? Então, cada hidrogênio é +1, ok? Aí, a gente precisa conhecer que tem alguns elementos que apresentam o NOx invariável. E uma classe de elementos que o NOx nunca varia são os metais da família 1A. Lítio, sódio, potássio, metais alcalinos. Então, onde aparecer metal da família 1A, lítio, sódio, potássio, você bota +1, certo? Infelizmente, o S, por exemplo, é uma prova que contempla memória. Ela não contempla conhecimento, inteligência. Inteligência não é memória. Inteligência é um conjunto de coisas que você tem que ter, tá? E quem tem boa memória se dá bem nessas provas. Então, os metais da família 1A sempre tem NOx +1, que é o NOx fixo. O sódio é da família 1A. E por ser da família 1A, o NOx dele é fixo, vai aparecer aqui, ó, +1, tá? O sódio da família 1A vai aparecer aí, fixo, +1. Perfeito. O sódio mudou de NOx? Não, não mudou de NOx, ok? Olha uma coisa interessante que a gente está vendo aqui. Quanto é +1 com +1? +2. E quanto é +2 com -2? 0. A soma dos NOx dá 0. A soma dos NOx dá 0. Se a soma dos NOx dá 0, e eu sei que o Na+, ele é +1, para a soma dá 0, quanto é o cloro? Se o Na é +1, para a soma dá 0, quanto é o cloro? -1, porque a soma tem que dar 0. E se você passar à vista, ninguém mudou de NOx. O hidrogênio era +1 nos reagentes, permaneceu. O oxigênio era -2, permaneceu. O Na era +1, permaneceu. O Cl era -1, permaneceu. Porque se o hidrogênio era +1, passou a mandar 0 o cloro, só pode ser -1 aqui também. Ou seja, esta reação não tem mudança de NOx. E se ela não tem mudança de NOx, ela não é redox. Então, como é que a gente reconhece, na pergunta dele, uma reação química redox?
quando você analisar os estados de oxidação dos elementos que compõem a reação e alguém mudar. Porque se o NOx mudar, eu sei que a reação ela é redox. E um detalhe, se você perder R$10, existe ainda? Ninguém usa mais dinheiro, né? Faz tempo que eu não vejo nenhum dinheiro. Tudo agora é só Pix, a gente faz tudo pelo celular. Mas se você perder, bora botar R$10 não, bora botar R$1. Se você perder R$1, alguém vai achar, não vai? Se não for você, pois é, a mesma coisa aqui. Se alguém perder elétron, alguém vai ter que achar. Não existe alguém perdendo sem ninguém achando. Perder elétron é oxidar, ganhar elétron é reduzir. Não existe oxidação sem redução. Não existe redução sem oxidação. Por isso que a gente chama redox. Alguém reduz, alguém oxida. Por isso que a gente chama oxirredução. Alguém oxida, alguém reduz. Ok? Então, obrigatoriamente, tem que ter alguém perdendo, tem que ter alguém ganhando. Tem que ter alguém oxidando, tem que ter alguém reduzindo. Obrigatoriamente, tá? Quando a gente vai para esta outra reação, e aí eu espero enquadrar dentro da pergunta que ela me fez, né? Toda substância simples, quanto é o NOx? 1, 2, 3, meio já? 0. Muito bem. Toda substância simples, o NOx é 0. Perfeito. Existe o que a gente chama na química regrinha do abraço. O que é uma regrinha do abraço? Se eu tiver uma carga bem aqui do meu lado direito, se a carga for mais 3, aparece um 3 bem aqui do meu lado esquerdo. Tá? Eu ia pedir para ele segurar para mim, mas não pedi não. Eu seguro aqui, obrigada, tá? Então, se eu tiver uma carga bem aqui, mais 3, esse 3 aparece bem aqui, ó, no meu quadril. Bem aqui, no meu lado esquerdo, no canto inferior. Certo? Decora o braço, é quase uma dança. Decora o braço, tá? Se aparecer uma carga bem aqui, do meu lado esquerdo, esse número pode ser menos 10. Esse 10 vai aparecer bem aqui, ó. Tá? Se a carga estiver aqui, o número aparece aqui. Então, se eu tiver a carga desse lado, o número aparece desse lado. Se eu tiver regra do abraço, a carga aqui aparece aqui, a carga aqui aparece aqui. Não parece um abraço? Regra do abraço. Perfeito. A gente vai usar a regra do abraço para cá. Vocês estão vendo que estão aparecendo números bem aqui, não estão? Está aparecendo o número bem aqui. Lembra do meu quadril. Lembra do meu quadril. Certo? De onde vocês acham que esse número vem? Esse número vem de lá. Tá? Regra do abraço. Ele vem de lá. Existe uma convenção de que toda fórmula química, ela começa pelo que é positivo e ela termina pelo que é negativo. Nunca começa pelo negativo. Isso é convenção internacional. Tá? Então, toda fórmula começa pelo cátion, que é o positivo, e termina pelo ânion, que é o negativo. E aí, a gente vai ver aqui, deixa eu apertar aqui. Opa, não está funcionando. De onde vocês acham que veio esse número? Daqui. Esse 2, ó, regra do abraço. Se está aqui embaixo, veio daqui de cima. Se está aqui embaixo, veio daqui de cima. Então, esse 2... ele sobe, ele veio do zinco. Toda fórmula começa pelo positivo. Perceberam? Regra do abraço, tá? A gente tem aqui esse 2, regra do abraço. Ele veio do cobre. Toda fórmula começa pelo positivo. Bem aqui embaixo tem um número, que por ser o número 1, a gente não escreve. Mas quando está desse lado aqui, não veio daqui? Regra do abraço? É quase uma dança. É quase uma dança. Ai, gente, eu pedi para botar uma música aqui no final para a gente cantar junto. Viu? Vocês vão gostar, tá? Eu não vou dançar porque eu estou com a coluna quebrada, mas tudo bem. Tá certo?
Então, esse 1, ele veio do cloro. Toda fórmula começa pelo positivo e termina pelo negativo. Ficou fácil para vocês? Ficou, não ficou? E aqui tem o número 1, esse 1 subiu. Toda fórmula começa pelo positivo e termina pelo negativo. Passa a vista no NOx de todo mundo. Quem é que está mudando o NOx? Da esquerda para a direita. O zinco. Olha o zinco, aqui está 0, quanto é que ele está lá? Mais 2. De 0 para mais 2, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se o NOx aumenta, oxida. Concordam? Olha o cobre. Cobre. Ele está passando de mais 2 para 0. De mais 2 para 0. Diminuindo, reduzindo. Quando o NOx diminui, reduz. Esta reação é redox. Vocês concordam comigo? Esta reação, ela é redox. E se ela é redox, ela tem N aplicações, e o Ed Wilkes trabalhou com vocês eletroquímica, pilha. E, inclusive, essa foi a primeira reação química que foi produzida em uma pilha. Em uma pilha, no século XVIII. Tá? Que é a pilha de Daniel. É a reação de uma pilha mais popular dentro da eletroquímica. Tá bom? Então, ela produz eletricidade, porque se eu perco elétrons, eu mando para o outro ganhar. E nessa transferência de elétrons, se eu botar um celular, ele é movido nessa eletricidade. É assim que as pilhas e baterias funcionam. Ok? Podemos avançar? Podemos, né? Muito bem. Aí a gente vai para a questão da UES de 2025, primeira fase. Essa questão da UES é a 10ª questão desse módulo aí que vocês receberam, desse material. Acompanhe aí comigo, por favor. Acharam a questão 10? Acharam? É comum nas grandes comemorações, como aniversários e passagens de um ano para outro, Réveillon, usar fogos de artifício, cuja reação química ela está sendo dada aí, tá? Tudo bem. Quando ele coloca aqui, ó, letra A, KClO4, é oxidante. O que eu disse para vocês que as provas faziam? Preguiça. Não bota a palavra agente na frente. Oxidante é o agente oxidante. E quando aparecer agente oxidante, troca, é quem reduz. Oxidante não é quem oxida. Oxidante é o agente oxidante, troca, é quem reduz, ok? O agente oxidante, ele sempre está do lado esquerdo, do lado dos reagentes. Não existe agente oxidante depois da seta, que são os produtos. E quando ele colocar aqui, vamos já fazer a análise dos NOx. Letra B, alumínio sofre redução. Quem reduz ou quem oxida sempre é reagente. O reagente perde elétron, oxida. O reagente ganha elétron, reduz, né? Olha o item C. KCl é redutor. Quando ele fala que KCl é redutor, o que a gente bota na frente do nome redutor? Agente. KCl é agente redutor, porque fica subentendido a palavra agente. O agente redutor, que é o KCl, está do lado dos produtos. Ele poderia ser um agente redutor? Não. Porque não existe agente oxidante, não existe agente redutor, não existe quem oxida ou quem reduz do lado direito. Não existe. Se alguém vai oxidar, é o reagente. Se alguém vai reduzir, é o reagente. Se alguém é o oxidante ou redutor, é o reagente. Então eu posso eliminar o item C sem sequer determinar os NOx. Porque nenhum agente químico, oxidante ou redutor, quem oxida ou quem reduz, está do lado direito da seta. Ninguém. Então, eu já posso eliminar o item C. KCl está do lado de lá, elimino o item C. Está fora do páreo para ser a resposta. Al2O3 sofre oxidação. Não sei. Mas o Al2O3 está desse lado aqui, do lado do produto.
Ele poderia ser quem sofreria redução do lado do produto, ele reduzir, ele sofrer redução? Não. Quem reage é quem reduz, quem reage é quem oxida, sempre do lado esquerdo. É o lado do coração, tá? Sempre do lado esquerdo. Então, eu posso eliminar C, eu posso eliminar D. Por que que eles não podem ser as respostas? Porque as substâncias químicas que ele colocou estão do lado direito. E do lado direito não existe quem reduz, não existe quem oxida, existe o que se forma quando o reagente reduziu. Existe o que se forma quando o reagente oxidou, tá? Mas o que se forma são os filhos. Os filhos não vêm antes dos pais. Os pais têm que reagir um com o outro para fazer os filhos, entendeu? O que importa são os reagentes, lado esquerdo, não esquece, ok? Aí eu coloquei aqui de maneira ampliada para vocês, né? Porque eu até imaginei como é que eu ia escrever sem quadro, como eu iria me comunicar. E simplesmente, nosso desafio, juntos, determinar o NOx, tá? Desses elementos que estão aí escritos na equação, posso dizer a vocês, primeiro, que o oxigênio, aliás, desculpa, apertei aqui, potássio, família 1A, lítio, sódio e potássio, que são os três mais importantes. O NOx é fixo, lembra que eu falei? Lítio, sódio e potássio, lítio, sódio e potássio, sempre mais um. NOx fixo, sempre mais um. Família 1A, mais um, tá? Então, potássio é mais um aqui, potássio é mais um aqui também, ok? Vai anotando aí na questão da UES. Quem está com a caneta, anota na própria questão, tá certo? A gente pode colocar o NOx do oxigênio. Quanto é o NOx do oxigênio? -2, perfeito. Então, oxigênio -2 aqui, bota lá. Oxigênio -2 lá também, ok? Toda substância simples, o NOx é 0. Toda substância simples, o NOx é 0. Aparece 0 no alumínio. Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados? Estão? Regrinha do abraço. Na regrinha do abraço, ficou fácil determinar o NOx do alumínio aqui? Ficou? Pensa que ele está aqui nesse meu quadril? Vem para cá. Tá? Quem está embaixo, sobe, sempre regrinha do abraço. Sempre regrinha do abraço. Olha o 2 que foi para o O. Então, esse 3 vai para o alumínio. Toda fórmula começa pelo positivo e termina pelo negativo, né? Então, nós temos aqui, deixa eu apertar ali, o alumínio mais 3. Concorda comigo? Perfeito. Nosso último desafio é o cloro. Como a soma tem que dar 0, se o potássio é mais 1, quanto é o cloro para a soma dar 0? -1, porque a soma tem que dar 0. Isso é uma construção que nós estamos fazendo na questão, né? E aí a gente vai para o nosso último desafio. Vocês estão vendo o -2 em cima do O, aqui do KClO4, o -2 em cima do O, perfeito. São 4 oxigênios, 4 átomos. Cada um deles é -2. -2, -2, -2 e -2. Quanto é que dá -2 com -2 com -2 com -2? -8. Perfeito. Cada O individualmente é -2, mas são 4. E eles juntos é -8. Aí o potássio é mais 1. Lembra que eu falei que a soma tem que dar 0? Quanto é que dá -8 com mais 1? -7. Mas a soma é para dar 0. Então, o cloro aqui no meio só vai poder ser mais 7. Porque a gente sabe que mais 7 com mais 1 dá mais 8, e que -2 vezes 4, -8, e mais 8 com -8 vai dar 0. Perceberam?
a gente passa à vista o S 2025, primeira fase. Oi. Desse sozinho ou daquele lá? Do AL? Daquele lá? De ambos? Pronto. Toda substância simples, o NOx é 0. Isso é regra. Tá? O que é uma substância simples? É aquela que está só, que ela não está ligada a nenhum outro elemento diferente. Tá? Então, o fato de ser substância simples, o NOx do alumínio aí é 0. E aquele lá, a gente usou a regrinha do abraço. Esse 3 aqui embaixo veio do alumínio, esse 2 aqui embaixo veio do oxigênio. Toda a fórmula começa pelo positivo e termina pelo negativo. Percebeu? Né? Quem é que está mudando o NOx, pessoal? Passa a vista aí comigo. Quem está mudando o NOx é aqui o cloro, que passou de mais 7 para menos 1, de mais 7 para menos 1, oxida ou reduz? Oxida ou reduz? Reduz, perfeito. O alumínio passou de 0 para mais 3. De 0 para mais 3, o NOx aumenta. E se o NOx aumenta, oxida. Ok? O agente oxidante troca quem sofre redução. O agente redutor troca quem sofre oxidação. Então, o agente oxidante troca quem sofre redução sempre do lado esquerdo, KClO4. Concorda comigo? O agente redutor troca quem sofre oxidação sempre do lado esquerdo, alumínio. Produto não vem antes dos reagentes. E tudo que acontece numa reação redox é o reagente oxidando, é o reagente reduzindo, é o reagente sendo agente oxidante ou agente redutor. Ok? Tudo bem? Já tínhamos eliminado os itens C e D da questão do Enem. Desculpa, da questão da UES. Vocês concordam comigo? Perfeito. O item A. O item A, ele colocou que o KClO4 era o agente, ele disse assim, é oxidante. Subentenda a palavra agente. O KClO4, ele é o agente oxidante. Aí no item B, ele disse que o alumínio reduz. O alumínio, que é o Al0, oxida. Está aqui, ó. O alumínio oxida. Só me interessa o lado esquerdo, antes da seta. Não me interessa o lado direito, depois da seta. Ok? Sempre você foca do lado esquerdo, do lado do coração, do lado dos reagentes. Tudo bem? Tranquilo, né? Perfeito. Então, resposta aí dessa questãozinha da primeira fase da UES, letra A. Tá? Muito bem. O nosso desafio agora é fazer uma questão do Enem do ano passado, 2024, de reação redox e identificar que ali está acontecendo uma oxidação. E a questão, você não vai determinar o NOx. Ai, meu Deus, que medo. Certo? Porque determinar o NOx de carbono, de elemento na química orgânica, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é só para 1, 2, 3 alunos, não. Ok? E aí eu vou ensinar para vocês como identificar sem determinar o NOx. Esse é o nosso segredinho, aquele segredo culinário que é o pulo do gato, que você consegue acertar de boa, tá? A gente tem aqui um composto orgânico, que é um hidrocarboneto, que se chama etano. Eu botei o NOx do carbono aqui só para mostrar a vocês o que está acontecendo. Mas não se preocupem que esse valor vocês não precisam, eu diria, saber de cor ou saber determinar, tá? Quando você coloca esse composto aqui na presença de um oxidante, ele oxida. E quando ele oxida, ele se transforma nessa substância que é um álcool. É o álcool, se chama etanol, álcool etílico.
olha para o composto de partida, olha para o produto da oxidação, nota que o NOx aumentou, porque -1 é maior que -3, certo? E o que tem naquele que não tem nesse? Oxigênio. Vocês nunca perceberam que oxigênio, oxidação começam do mesmo jeito? Vocês acham que é coincidência? É não. Oxidação, oxigênio. Então, o aparecimento do oxigênio oxida. Esse é o nosso segredo, tá? Então, quando não tem oxigênio e aparece oxigênio, eu garanto a vocês que o NOx vai aumentar, sem precisar determinar o NOx. Porque oxigênio oxida, o NOx aumenta. Perceberam? Tá? Agora, olha o álcool, quando ele oxida, ele produz uma outra função chamada aldeído, na química orgânica, que é identificada por C-O-H, tá? E o NOx, vocês percebem que de -1 sobe para +1. Realmente o NOx aumenta, oxida. Só que quando a gente tinha o álcool, e o álcool oxidou e virou aldeído, o número de oxigênio não mudou. O álcool tinha um oxigênio, o aldeído também só tem um oxigênio. Vocês concordam comigo? Perfeito. Só que contem o total de hidrogênio que o álcool tem. 3, 4, 5 e 6. O álcool tem ao todo 6 hidrogênios. Quantos hidrogênios o aldeído tem? Só 4. O número de oxigênio não mudou, mas o número de hidrogênio caiu, diminuiu. E toda vida que o número de H diminuir, vai aumentar o NOx do carbono. Então é o nosso segundo segredinho. Quando é que eu reconheço que uma reação orgânica, ela está oxidando? Se aumentar o oxigênio ou se diminuir hidrogênio. Tá certo? Aí quando a gente pega um aldeído e oxida o aldeído, nós vamos formar o ácido carboxílico. Que se você olhar para o aldeído, a diferença dele para o ácido é que ganhou um oxigênio. Porque aqui não tinha um oxigênio bem aqui e o oxigênio apareceu. Vocês estão vendo? Então, quando eu reconheço que uma oxidação aconteceu, quando a quantidade de oxigênio aumentar ou quando a quantidade de hidrogênio diminuir. Não é I, é O, ok? O que é o contrário de oxidar? Reduzir. Então, se você pegar aqui, certo? Aqui está oxidando. Se você pegar um ácido carboxílico e reduzir, ele vira um aldeído. Ou seja, você tirou o oxigênio e o ácido virou aldeído. Se você pegar um aldeído, ele reduzindo, ele vira um álcool. Então, você bota hidrogênio e o aldeído vira álcool. Se você pegar um álcool e tirar o O, ele volta ao composto de partida, que é hidrocarboneto. Ou seja, o que eu preciso que vocês saiam hoje, 4 de outubro, daqui, sabendo. E levar para o Enem, e levar para o S, levar para qualquer prova que vocês forem fazer, certo? Anota, volto sim aqui. Está aqui, tá? Então, oxidar é botar oxigênio. Reduzir é tirar oxigênio. Oxidar também é tirar hidrogênio. Reduzir é botar hidrogênio. Porque o inverso de oxidar é reduzir. E repito, vocês não precisam sair determinando o NOx dos carbonos, nenhuma prova cobra isso, nenhuma. Mas reconhecer quem oxida e reconhecer quem reduz é uma necessidade. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo? Sob o comando de vocês. Quando aí eu puder seguir em frente, vocês avisam. Tá?
Só me pediram um segundinho para anotar. Ok? De boa? Tudo bem. Obrigada, tá? Vamos lá. Anota aí o pulo do gato. Quando é que você... Estou falando de química orgânica, viu? Aquelas reações que a gente tinha zinco, cobre, não são reações orgânicas, não. Ali arregaça as mangas, determina o NOx e vê quem oxida e quem reduz. Aqui na química orgânica, se aparecer oxigênio que não tinha, se aumentar a quantidade de oxigênio ou diminuir a quantidade de hidrogênio, pode bater o martelo que oxidou. Aconteceu uma oxidação. O contrário de oxidar é reduzir. Reduzir é tirar oxigênio, já que oxidar é botar oxigênio. Reduzir, bota hidrogênio, já que oxidar, tira hidrogênio. Ok? Oxida, quando aumenta oxigênio ou reduz hidrogênio. Reduz, quando aumenta hidrogênio ou diminui oxigênio. Fechou? Alguém aqui fez Enem em 2024, há quase um ano atrás? Perfeito. Quem fez Enem em 2024, talvez, não sei, lembra, talvez, desta questão. Ah, não é essa, errei. A de 2024 é lá na frente, que é uma hidrólise, tá? Essa questão é de 2022. Perdão. Errei a data, mas é do Enem, né? E aí, eu quero que vocês olhem para cá. Não vou ler esse enunciado, não. O tempo está avançado, tá? Olha para essa substância aqui, ó. Essa substância aqui. Vocês estão vendo nesse composto 1 algum oxigênio? Nesse composto 1, ó, no 1. Só 1, olha só para o 1. Vocês estão vendo algum oxigênio no 1? Estão vendo não. Lá no enunciado, ele fala que o composto 2, ele é produzido a partir do composto 1. Aconteceu alguma coisa com o composto 1 e 1 virou 2. E ele quer saber o que foi que aconteceu com esse composto 1, que ele virou composto 2. O que vocês estão vendo no composto 2 que não tinha no 1? Vocês estão vendo este oxigênio, este oxigênio, este oxigênio. Quando a quantidade de oxigênio, quando aparece oxigênio do que não tinha, oxida. Não é isso não? Quando aparece oxigênio do que não tinha, oxida. Não tem nem o que pensar, tá? O que está acontecendo é uma reação de oxidação. Não é uma reação de eliminação, eu não estou tirando, eu estou botando oxigênio. Não é substituição, não estou tirando alguém para botar outro no lugar. Eu estou botando oxigênio e isso está oxidando o composto. Isso é uma oxidação. Então, é fácil de reconhecer. Agora, né? Você queria perguntar? Queria? Tá, tranquilo. De boa, né? Pode perguntar. Não? Hã? Não, tem não. Essa aqui eu não botei no material de vocês, porque eu só encontrei essa questão depois, me arrependi de não ter botado. Vocês me perdoam? Mas a questão, ela não cobre exatamente da nossa conversa, ilustra como vocês devem proceder e pensar na hora de uma prova, tá bom? Então, perdão, viu? Professor também é gente, professor também erra, falha, tá certo? Vamos nós. Ok, perfeito. Então, aqui a resposta, oxidação. Muito bem. A gente vai para uma reação química chamada esterificação. E a esterificação, que é a formação de um éster, é uma das reações mais cobradas em prova. Existe na realidade uma situação muito clássica, que é você partir de um ácido. Esse ácido, ele vai reagir com álcool e ele vai produzir o éster e a água. O que é esterificar? É produzir o éster.
E como se esterifica? Reagindo um ácido com álcool. Aí você produz o éster e a água. Perfeito? Muito bem. Se a água vai ser produto, eu vou precisar tirar a água quando esses dois reagirem entre si. E como eu vou precisar tirar água, eu posicionei aqui as duas hidroxilas. A hidroxila do ácido e a hidroxila do álcool. É só uma questão estética de como eu desenhei o álcool aqui. E eu vou tirar a água. Como eu vou tirar água? Porque a esterificação, ela gera éster e água é produto. Eu tirei o OH do ácido, eu tirei o hidrogênio do álcool e juntos eles viram água. Vocês conseguem enxergar isso? Professora, e se eu tivesse tirado o contrário? Se eu tivesse tirado o OH do álcool e o hidrogênio do ácido, ia dar a mesma coisa. Você ia tentar errar e ainda acertaria, certo? Desde que você tire água, tá? Você vai tirar o hidrogênio de um e a hidroxila do outro, que juntos viram água. E o que sobra do ácido, se junta com o que sobra do álcool e forma uma nova função. Tá apertando aqui, tá? Esse carbono bem aqui vai se ligar a esse oxigênio. Tá aqui o carbono que se ligou ao oxigênio do álcool. E o nome dessa nova função chama-se éster. Como é que eu bato o olho e reconheço o éster? Porque o éster, ele tem C-O ligado ao oxigênio. C-O ligado ao oxigênio e o oxigênio está entre carbonos, tá? É assim que você reconhece um éster. Como é que você reconhece um álcool? Hidroxila, ligada diretamente a carbono, com só ligação simples. Como é que você reconhece um ácido carboxílico? C-O, que a gente chama carbonila, diretamente ligada à hidroxila. E sempre na extremidade. É um grupo funcional que só vive na ponta. Ele não passeia na estrutura do composto. Tudo bem? Isso é uma esterificação. Quando a gente... Oi. A anterior, o nome... O carbono... Ah, por que o nome é metanol? Eu não te escutei. Tu quer que eu fale sobre metanol aí desse escândalo? Não, né? Que adulteraram as bebidas. É isso? Tá. Primeiro, a nomenclatura, tá? Met, esse comecinho indica 1. Met, et significa 2. Etanol tem 2 carbonos. Metanol tem 1 carbono. Que é nomenclatura de álcool. Álcool, sufixo é O. E a diferença entre metanol e etanol é 1 carbono. Que o met tem 1 e o et tem 2. Estruturalmente, quimicamente falando. Mas a nível biológico, fisiológico, a toxicidade do metanol, ela é muito maior do que do etanol. Porque no fígado da gente tem uma enzima, que é um agente oxidante. E essa enzima, chamada alcodesidrogenase, oxida o metanol a aldeído. E o aldeído oxida e vira o ácido. E o ácido do metanol é ácido metanóico, que é altamente tóxico, é um ligante fortíssimo. E aí, ele é tão hepatotóxico, ele é tão tóxico, que inclusive provoca falência renal. Vocês já ouviram as notícias aí, né? Provoca falência renal. E o grau de volatilidade desse álcool é tão alta que ele cega as pessoas. O metanol provoca cegueira. Já tem gente cega com esse escândalo do metanol, que já ouviram falar, tá? Mas aqui a nomenclatura e a estrutura do álcool do escândalo aí, da adulteração das bebidas. Toxicidade altíssima, tá bom? Tranquilo? Pois vamos em frente, né? E aí já me deram ali um stand-by, tá, gente? Eu queria muito mais tempo, mas
Eu acho que a Jordana já chegou, acredito que ela já deve ter chegando aí. Mas aí nós vamos para essa questão. É a segunda questão do material de vocês, tá? Essa segunda questão fala que as reações orgânicas, essa também é da UES, viu? UES domingo que vem no outro, de amanhã a 8 dias. As reações orgânicas são processos de transformação de moléculas orgânicas a fim de obter novos produtos orgânicos. São tipos de reações orgânicas: adição, substituição, eliminação, oxirredução. Considere a representação de uma reação através de uma equação química. Perfeito. Vocês estão vendo esta substância aqui, C-O-OH. Eles foram ardilosos, eles foram perigosos, porque eles ajustaram com uma estética da substância que não é tão comum. Mas que função orgânica alguém aqui consegue reconhecer? Ácido carboxílico. Ai, que lindo! É isso mesmo. C-O-OH, C-OH, ácido carboxílico. Perfeito. Que função orgânica, e inclusive aquele do escândalo, que está matando o povo por aí? Metanol. Metanol pertence a qual função? Álcool. Eu espero que vocês não bebam nos próximos 6 meses. Nem cerveja. Eu já proibi meu filho lá em casa, disse, você não vai beber. Até a polícia investigar essa adulteração por metanol, não se arrisque, não vale a pena. Aí, o irmão de uma amiga minha faleceu porque bebeu uma bebida contaminada por metanol. Ele saiu de casa, voltou no outro dia, já dando entrada na emergência. Foi assustador. 2 dias depois ele estava morto. Assustador. 6 meses, deixa a polícia investigar e dar o diagnóstico, e aí depois está liberado, né? Pessoal, o que dá ácido mais álcool? Você tem que reconhecer essa função. Olha, meu Deus, tem um buraco bem aqui. C-O, né? Eu não tinha visto aqui, ó. C-O. Que função é aqui no final? Éster. Como é o nome dessa reação? Esterificação. Porque eu produzi o éster. Vocês concordam? Então, nessa reação, ocorre produção de éter? Não, éter não. Éster. Éter é oxigênio entre carbonos, não tem C-O, tá? Aqui, ó, é C-O entre carbonos. Isso é um éster. E ali é água, né? Então, não forma éter, forma éster, ou é B ou é C. Não forma aldeído, forma éster, ou é B ou é C. Essa reação, ela parte de um ácido carboxílico e um álcool. Não existe hidróxido de metila, não existe. Essa nomenclatura é de base. Isso aqui, ó, não é base, é álcool. Existe hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio. Então a nomenclatura está errada. E o item C, resposta correta dessa questão. Tá bom? Deixa eu colocar aqui, ali a formação da reação, tá? Eu vou encerrar minha contribuição, deixando o desejo de luz, serenidade, e que nessa vida que a gente tem, com tantos desafios, com tantas dificuldades que todos nós temos, só nos resta sempre lutar para vencer as pequenas, as médias e as grandes dificuldades que a vida vai nos trazer, porque ela sempre nos traz.